Uma coisa é certa, se continuar assim, em 2026 não vai sobrar pedra sobre pedra da direita para poder concorrer às eleições, porque estaremos todos nós absolutamente inelegíveis. Ontem, o Gustavo Gayer foi declarado réu pela Supremíssima deste país. O motivo a gente vai trocar em miúdos aqui, inclusive o doutor André Marsiglia deu uma olhada lá nas justificativas de Vossas Excelências e é algo totalmente absurdo. Nessa edição, eu também vou comentar com você que vazou uma informação de que Lula está meio sem força para fazer política, mas diz que não é a força do Congresso, é força dele mesmo, né? Força e energia. Parece que ele está mais para lá do que para cá. Apesar disso, ele fez uma reunião com todos os governadores para tratar de segurança pública. Eu acho que é bater o prego no caixão. Vocês sabem, né, desde sempre do desejo de Janjo de formar a sua própria guarda revolucionária, né, bolivariana, que seria através das forças nacionais aqui no Brasil. Então, assim, ele quer que os governadores não tenham mais autoridade sobre a segurança pública. Quem se posicionou surpreendentemente contra foi o Ronaldo Caiado, mas quem se pronunciou surpreendentemente a favor foi Tarcísio de Freitas. E aqui a gente vai botar a mão na ferida, tá? Vamos colocar o dedo na ferida, porque assim não dá, né, gente? Poxa, Tarcísio é de direita e vem falar que eu não vejo mal nenhum, não vê mal nenhum, não? Fica aqui no Brasil depois para segurar a peteca, viu? Caramba! Nessa edição a gente também vai comentar sobre a luta do X diante da Suprema Corte para liberar o perfil do Alan dos Santos aqui no Brasil. E a gente vai comentar também sobre o Alan dos Santos, porque agora ele é motorista de Uber, meu bem. Ele é motorista de Uber e teve jornalista que mostrou, né, caiu a máscara, mostrou o que tem dentro, a perfídia, a podridão, a nojeira que tem dentro deles ao tratar a classe trabalhadora de motoristas de Uber. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap nos ajudam a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma olhada em tudo aí. Se você já é de casa, revisa. Revisa porque o preço da liberdade sempre foi a eterna vigilância. Primeira matéria é sobre o Gustavo Gayer, vai aparecer na tua tela desconfigurado, mas acredita em mim que eu tô lendo direitinho, tá? STF formou maioria para tornar Gustavo Gayer réu por calúnia, difamação e injúria. Gente, são crimes de menor poder ofensivo, tá? Aqui no Brasil, isso sempre foi tratado assim, pena, se o ofendido pedir, né, uma compensação por moral e tal, mas sempre foi assim, cesta básica, serviços à comunidade e tal. Mas como se trata de um político da direita e um político atuante combativo, aí a gente vai ver ainda qual será a pena. O fato é que o doutor André Marsiglia trocou, né, em miúdos aqui, eu quero conversar com vocês sobre isso, porque ele disse o seguinte, que examinou a decisão do ministro Moraes, que foi o relator, sorteio, né? E ela possui 2 erros jurídicos que o doutor André Marsiglia considera muito grave. Afirma que a conduta exorbita o limite da crítica, que houve agressão. O doutor Marsiglia diz que está errado. Parlamentares não são circunscritos aos limites da crítica, estão protegidos pela imunidade. Sua liberdade é maior que a nossa e falam pela coletividade que os elegeu. E o segundo erro, na opinião do doutor André Marsiglia, é que o Moraes afirma que as falas não se enquadram nas hipóteses da imunidade porque a fala não foi feita no parlamento. A imunidade não tem hipóteses, diz o doutor André Marsiglia. Ela é absoluta para discursos. Se falas fora do parlamento podem ser alcançadas pela justiça eleitoral, por qual razão não podem ser entendidas como decorrente do exercício parlamentar? Além disso, o artigo 53 da Constituição Federal não faz nenhuma relativização da imunidade. É absurdo e abusivo. Xandão, é na opinião do doutor André Marsiglia, ele é o jurista, eu só estou dando a notícia, tá? É absurdo e abusivo o recebimento de queixa-crime contra Gustavo Gayer pelo STF. Lamentável ainda ter sido estimulada por um colega que não percebe que a vítima da relativização da imunidade é o parlamento, a instituição. Pois é, esse povo tem me chamado a atenção por isso, pelo seguinte, vocês já imaginaram se eles ficarem avançando essa
dentadura e amanhã quem estiver no poder for Bolsonaro e eles ficarem à mercê ali de algum outro poder que discorda deles. Mas aí eu também, ao mesmo tempo, lembro que eles estão muito seguros de si. Parece que nunca mais vai ter eleição nesse país. Parece que o poder mudar de mão, até para a oxigenação das instituições, não vai mais acontecer. Porque esse povo está promovendo uma ditadura através do judiciário, como se isso nunca fosse se virar contra eles como possibilidade real. E sim, é uma possibilidade real. Uma vez que não há mais o império da lei, o desacerto, a injustiça, a ditadura pode se voltar contra qualquer um, certo? Mas parece que eles não estão muito preocupados com isso, não. E o André Marsiglia, ele ainda seguiu dizendo o seguinte no seu X. Ainda sobre o recebimento da queixa-crime contra a Gaia, como é possível o STF relativizar sua imunidade, argumentando que a fala se deu fora da tribuna e, ao mesmo tempo, nas últimas semanas, ter relativizado a imunidade do Marcel Van Hatten por fala feita na tribuna. Ou seja, nós estamos vivendo muito parecido com um estranho país que a lei está sujeita à interpretação de que tem mais poder na caneta. Eu tô com medo, tá? Eu tô com medo. Aí ele destaca aqui, né, a fala do ministro. Imunidade parlamentar não se aplica porque Gaia fez crítica fora do Congresso, disse Moraes. O ministro também argumentou que a declaração não se deu no contexto do exercício da atividade parlamentar. O deputado usou as redes sociais para dizer que Cardoso teria virado as costas ao povo ao votar em Rodrigo Pacheco, do PSD, para a presidência do Senado. E daí, gente? Qual é o problema? Lula sempre xinga todo mundo de tudo. Os deputados lá da oposição a Bolsonaro xingavam todo mundo de tudo. Aí não pode dizer, você deu as costas ao povo porque se vendeu por cargo e por isso você votou em Pacheco? Ah, não pode mais. Caramba! E foi o que o doutor André Marsiglia falou mesmo. Olha, não tem diferença. Deputado que falar na tribuna, fala fora da tribuna. Se for inimigo do atual poder, meu amigo, você está lascado. Não existe mais imunidade parlamentar. Vide Daniel Silveira, até hoje. Vamos seguir aqui. Vazou informações. É uma matéria do Diego Scosteg. E ele disse que Lula está sem forças, tá? Dois aliados, abro aspas para a matéria do Diego, 2 aliados próximos de Lula disseram ao bastidor, reservadamente, estarem preocupados com o impacto da saúde do presidente na articulação política do governo e até na possível candidatura do presidente à reeleição em 2026. Eles acreditam que falta a Lula disposição e vigor, tanto físico quanto mental, para enfrentar o trabalho pesado da política em Brasília. E ainda colocou essa foto aqui que é sugestiva. Mas aí eu pergunto o seguinte, se ele não tem nem força nem energia para articular, ele teria força e energia para conduzir um país, para administrar um país do tamanho do Brasil? Eu acho que passou da hora de pedir para sair. Porque não tem força para fazer política, para articular? Você também não tem força para governar, meu amigo. Pede para sair, pelo amor de Deus. Vocês imaginem que a nossa situação está um pouquinho pior que a de Biden, porque pelo menos lá nos Estados Unidos, dependendo do estado que você mora, você ainda pode ter e portar arma para se defender caso aconteça uma ruptura social mais grave. Vamos em frente. Aí nós temos, né, a dileta notícia que o ministro Lewandowski disse que a Constituição tem que ser alterada para que o governo federal tenha mais controle na segurança. Abro aspas para ele. É hora de alterar a Constituição para reforçar a competência da União na segurança. Fecho aspas. Ou seja, eles estão transformando o Brasil, a passos largos, numa república bolivariana da Venezuela e de Cuba, cujo único poder é do executivo, é do governo federal. Os outros poderes que se danem. E o STF, que está achando que está nadando de braçada no poder dele, bem, eu garanto uma coisa para vocês, comunista não divide poder. Lá na frente, alguém vai prestar contas para alguém. Eu torço pela briga, tá? Vou morar no meio do mato, vou plantar minhas comidas, plantar minhas plantas, criar minhas galinhas, entendeu? Eu torço pela briga, mas uma coisa é certa,
uma hora vai triscar a faísca. Escrevam, depois vocês me cobrem. Depois vocês me cobrem. Vai dar ruim. Porque tirania não divide poder, né? Não divide. Então, Lewandowski está aqui dizendo que tem que alterar a Constituição. Isso aí, contextualizando para vocês, veio a partir desta reunião que aconteceu ontem entre Lula, todos os governadores, que Lula quer poder no governo federal. Ele quer poder na sua mão, naquela cadeira, porque aconteceu um monte de coisa lá no Rio de Janeiro, né? Como se isso não acontecesse já há muito tempo, como se fosse uma novidade. E aí o governador do Rio de Janeiro falou: olha, sozinho nós não vamos conseguir. Foi o que Lula precisava, o sistema precisava dessa sinalização. Só que o governador do Rio estava falando de uma intervenção federal, né? De uma GLO. Lula falou que não tem GLO, não quero o exército na rua combatendo em favela. Deixa os favelados se lascar na mão dos traficantes e dos bandidos. Não vou usar as Forças Armadas para isso. Mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso, a partir do momento que vocês aprovarem aí os meus planos, eu posso mandar na polícia de vocês. O que vocês acham? Essa é a ajuda que eu posso dar. Impressionantemente, Tarcísio de Freitas, tá, disse que tudo bem, que ele acha legal. Quem foi que pisou nas tamancas? Governador Caiado. E disse que não ia aceitar receber ordens do governo federal, que eles, os estados e os governadores, precisavam de autonomia para legislar sobre o Código Penal. Em contrapartida, Tarcísio diz que apoia a PEC para alteração da Constituição de Lewandowski sobre segurança, mas quer mais participação do Estado. O Tarcísio não entendeu que a partir do momento que essa PEC for aprovada, para aprovar a próxima que fecha o regime, é um tirinho de estilingue, é uma tacadinha de bola de gude. Tarcísio, pelo amor de Deus, bicho, fala com as suas bases, por favor. Tenha dó, tá? Uma outra coisa que vai na esteira também da tirania que a gente está falando aqui é a tentativa do X diante do STF para liberar o perfil do Alan dos Santos, né? O André Marsiglia diz que para o STF o X não pode defender o direito do usuário, segundo o que entendeu. Quando o STF deu a resposta para a apelação do X, ele disse que o X não pode defender direito do usuário, mas pode ser responsabilizado por qualquer coisa de errado que o usuário fizer. Certinho? Para punir o X, responde pelo usuário. Para defender, não responde. E sob total incoerência jurídica, censuras e banimentos nas redes sequer são examinados pela corte, né? Então, e aí falando um pouquinho mais de Alan dos Santos, meu amigo, vai para a galera. Alguém aqui que acompanha a gente há mais tempo tem alguma dúvida de que Alan dos Santos, se continuar na toada, daqui a pouquíssimo tempo ele estará administrando uma frota de Uber? Uma frota. Ele começou a fazer Uber com o Tesla dele. Daqui pouquíssimo tempo ele volta. Muito bem sucedido, administrando uma frota de Ubers e financiando o seu próprio jornalismo, sem depender de plataformas financeiras que, de novo, colocaram o Terça Livre no limão, no vinagre. De novo. E não foi o STF, tá? Só para vocês terem uma ideia. Boa sorte, Alan. Beijo no coração. Vamos falar de Janjo, que foi ameaçado pela Venezuela. A única coisa que eu falo, eu torço pela briga, Madurito nunca te pedi nada. Manda ver. Vai soltando aí. Vai soltando para a gente ver o que é que a gente pode aproveitar ou não disso, que, segundo você, faria muita diferença na presidência do Brasil, porque, afinal de contas, Janjo não provou que foi eleito. Segundo Maduro, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Vamos falar do Marçal e de Bolsonaro? Vamos? Já, já. Primeiro eu quero falar com você
sobre o meu livro Até o Fim. É um guia completo para ajuda para cães idosos. É um guia completo de cuidados que vai abordar soluções práticas e econômicas, gente, para quase 100% dos problemas que cães idosos desenvolvem na terceira idade, tá? Inapetência, perda de peso, obesidade, desânimo, disfunção cognitiva, cardíaca e renal, falta de apetite, imobilidade. Então, assim, mau hálito, escaras, todos esses problemas que geralmente acontecem na vida de todo cão idoso na terceira idade, a gente tem soluções e muito econômicas, soluções que você pode, olha, colocar em prática aí a partir da sua casa, tá? Todas essas figuras que vocês estão vendo aqui, esses celulares de perfil, são correspondentes a um capítulo, tá? Com o problema que o seu cão tem e a solução que você pode apresentar para ele, agora sem gastar uma fortuna, né? E o que eu fiz? Eu fiz um vídeo explicativo, deixei no site e eu sugiro que você clique aqui no link, vá lá, tá cheio de conteúdo muito interessante e eu trato das soluções que a gente apresenta no livro, tá? O site tá bem bonito, ele tá todo baseado na qualidade gráfica do livro, tá? Tem 60 receitas especiais para obesidade de idosos, para problemas cardíacos. Tá bem interessante, a gente dedica um capítulo inteirinho para falar do sistema imunológico do seu cão. Tratamos da eutanásia, tem depoimentos, tem um monte de gente que comprou e gostou, tá? O Felipe Fogosi deixou o depoimento, falou, ó, para quem ama cães, o livro da Valéria é imperdível, cheio de informações importantes de como cuidar bem de seu melhor amigo. Aqui a gente tem a Clara, e ela diz, parabéns por ter tido essa ideia maravilhosa, Valéria. Muito importante para os que amam cães e acabam sem saber o que fazer quando eles ficam também igual aos donos, velhos. Ninguém fala disso. E a gente está com uma promoção, tá, pessoal? À vista você paga R$ 49,90, mas você também pode parcelar em 10 vezes de R$ 5,85 no seu cartão de crédito. Então aproveite, link na descrição e no comentário fixado, comece a cuidar do seu idosinho, mesmo que ele ainda não tenha ficado idoso, porque se você aplicar os princípios que nós sugerimos no livro, eu tenho certeza que se o seu cão não é idoso, você vai prepará-lo para a melhor terceira idade que você pôde tomar contato na história de um cão, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, aqui no site também tem esse ícone que você clicando, você fala direto com a minha produção pelo WhatsApp. Então vamos lá, cuide bem do seu idosinho, porque ele merece o melhor na terceira idade, tá bom? Vamos lá. O Pablo Marçal, como eu já disse aqui a vocês muitas vezes, está sempre mostrando a sua careta. E aí, dessa vez foi Bolsonaro, foi Birulindo da Bolsa Pio que provocou. Birulindo disse que errou ao dar medalha para Pablo Marçal. E aí eu vou ler um trecho da matéria, que é a fala de Bolsonaro, que ele falou assim, como começou a onda Marçal? Há 3 meses ele queria falar comigo, eu conversei com ele, só ele mais ninguém, até dei uma medalha para ele, onde errei. Ele saiu de lá do nosso encontro e 2 horas depois estava no jornal O Estado de São Paulo que eu ia apoiá-lo e não o Nunes, disse Bolsonaro. Marçal é um mentiroso, gente. Agora, o que a gente tem que preparar e colocar as barbas de molho é para isso aqui, ó. Marçal ficou sabendo, né? Porque tem motoboy de treta, tem imprensa de treta para tudo quanto é lado, e ele ficou sabendo e disse que devolverá a medalha que recebeu para Bolsonaro. Quando? No primeiro debate à presidência da República em 2026. Quero saber se você está preparado para lidar com esse trolha, mentindo como se não houvesse amanhã, usando todo mundo como degrau, ainda encantando burros pelo caminho. Deixa aí nos comentários para mim, porque o seu feedback é muito importante. E eu ontem perdi a paciência com o Ottoni de Paula. Perdi completamente, porque ele veio fazer um comentário a respeito do comentário de Bolsonaro, que disse que direita sem Bolsonaro é utopia. Acabou. Eu também acho, direita sem Bolsonaro é utopia. Ser de direita imprime ferramenta, meios de ação. E Bolsonaro é o único meio de ação da direita, pelo menos no âmbito político hoje. Aí vem o Ottoni de Paula.
Bolsonaro disse que não existe direita no Brasil se não for liderada por ele. Como devido respeito que tenho ao presidente, acho que sua fala é temerária. Bolsonaro deve estar confundindo a direita e o conservadorismo com o bolsonarismo. Este último não vive sem ele. Aí eu perdi a paciência, né? Eu falei lá, ó, pelo amor de Deus, cala sua boca. Depois da vergonha de apoiar aquele lixo lá no Rio de Janeiro, o senhor ainda tem coragem de querer falar alguma coisa de Bolsonaro? Ele tá certo. O senhor, por exemplo, ajudou a colocar um vagabundo no poder e no nosso estado. Isso é ser de direita, ô Tony? Isso é ser de direita, seu palhaço? Fala e repito, palhaço, 3 vezes, palhaço. Bolsonaro tá certo, parceiro. Você vai me dizer que você é de direita? Você pode ser aí conservador de meia pataca. Porque meios de ação política para o conservadorismo no Brasil você não é. Você se juntou com aquela trolha do Eduardo Paes para apoiá-lo, você e outros. Né? Vem falar bosta de Bolsonaro só para ver, seu idiota. Idiota. Pronto. Hashtag pronto, falei. O que vocês acharam aí da declaração do Tony de Paula? Porque eu perdi a pipa, a corda, a caçamba, perdi a linha, perdi tudo ontem. Deixa aí nos comentários para mim. Ah, vá te catar. Então, um monte de oportunista de meia tigela se aproveitando para ficar tentando pagar moral para Bolsonaro. Você vai ver na próxima eleição, palhaço. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Aqui tem Pix, na descrição tem conta bancária, tem conta no PayPal, caso você nos acompanhe de fora do Brasil. Eu vou pedindo seu like, seu compartilhamento, coloca aí nas redes sociais e vamos para a treta dos comentários, que é o momento mais legal aqui desse programa. Beijo no coração, a gente se fala.